um ano a redução do custo dos funcionários para os setores que mais empregam no país. Entre os deputados foram 430 votos a favor da derrubada e apenas 33 contra. O Novo foi o único partido na Câmara a votar integralmente contra a derrubada do veto. No Senado, a decisão foi confirmada por 64 votos a 2. A desoneração sobre a folha de pagamento, que acabaria em dezembro, está mantida até o fim do ano que vem. A derrubada desses vetos foi fundamental para a retomada mais rápida do mercado de trabalho. Nós vivemos uma situação calamitosa, especialmente para os jovens e também para aqueles que têm mais de 55 anos. Nós vamos ter, finalmente, um 2021 com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais esperançoso para os trabalhadores brasileiros. Elas agora podem fazer o planejamento dos seus investimentos no ano de 2021, que é um ano do pós-pandemia, mantendo esses empregos, quem sabe, com ampliação das suas bases industriais, possa oferecer mais emprego, mais vagas para que o Brasil comece a diminuir o desemprego que está agraçando no nosso país. A derrubada do veto foi um alívio para 17 setores da economia que mais empregam no país. Com isso, na prática, o custo com a folha de pagamento fica menor. Durante todo o ano que vem, isso não vai mudar. A contribuição previdenciária é de 20% sobre a folha de pagamento, mas com a desoneração, a empresa pode substituir a contribuição por uma taxa que varia entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta. Com a decisão do Congresso, a expectativa dos setores é que a recuperação, já observada nos últimos meses, continue no ano que vem. Poderemos continuar recuperando no final desse ano e durante todo o ano de 2021. Nós empregávamos 270 mil trabalhadores no final do ano de 2019, hoje estamos em 242 mil trabalhadores e durante o próximo ano queremos buscar parte ou, quiçá, todos os postos perdidos. Era uma insegurança muito grande. Como que seria feito isso? Essa medida do Congresso faz com que ele esteja em consonância com a sociedade. Isso é importante que se diga. O Congresso entendeu que o momento hoje é de emprego, não é de máquina. Isso, sim, nos dá um alívio e nos dá tranquilidade para trabalhar melhor em 2021. Também na sessão de ontem, parlamentares aprovaram um projeto que permite o remanejamento de 6 bilhões de reais. O Ministério da Educação foi o que mais perdeu recursos, 1 bilhão e 400 milhões de reais. O projeto foi aprovado depois que o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do MDB, assumiu o compromisso de que a equipe econômica vai repor ainda neste ano o dinheiro retirado da educação. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, adiou o julgamento de uma ação que questiona as regras de divisão dos recursos do petróleo entre os estados. Essa decisão atende a um pedido do governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PSC, que esteve em Brasília na semana passada para tratar desse assunto. A intenção é fechar um acordo com outros governadores para que os estados produtores de petróleo recebam compensações pelos riscos e pelos impactos sociais e também ambientais que estão associados à extração de petróleo. A discussão se arrasta desde 2012, quando foi sancionada a lei que estabeleceu a partilha dos recursos entre todos os estados e municípios, mesmo aqueles que não produzem petróleo. O julgamento estava marcado para o dia 3 de dezembro e ainda não há nova data prevista. E no Rio de Janeiro, desembargadores e deputados do Tribunal Especial Misto aprovaram hoje a continuidade do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel, do PSC. O Pedro Figueiredo acompanhou a sessão, está acompanhando e traz as informações para a gente. Pedro, boa tarde. Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Até agora, 9 dos 10 integrantes do tribunal já votaram e 8 deles votaram a favor da continuidade do processo de impeachment. Portanto, já há maioria e o processo segue. Um deputado apresentou voto pelo acolhimento parcial. Nesse momento está no último voto. É a desembargadora Maria da Glória Bandeira de Melo que está proferindo a sua decisão.
O julgamento é de um tribunal especial misto formado por 5 deputados e 5 desembargadores. Wilson Witzel, do PSC, é acusado de crime de responsabilidade por supostas fraudes em contratações na área da saúde e por um suposto favorecimento de uma organização social. Ele está afastado desde o fim de agosto por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Todos os 9 integrantes do tribunal que já votaram até agora decidiram também pela redução de 1/3 do salário do governador afastado até o julgamento final. O relator do processo de impeachment pediu ainda que Witzel deixe o Palácio Laranjeiras, a residência oficial do governador do estado. Nesse ponto houve divergência, mas já há maioria para que ele deixe o palácio. Com a aprovação do prosseguimento, abre-se um prazo de 10 dias para a publicação do acórdão e depois mais 20 dias para os advogados de Witzel apresentarem a defesa material. Depois começa a fase de coleta de provas e também de depoimentos das testemunhas. Wilson Witzel não veio aqui ao tribunal misto e está acompanhando o julgamento do palácio onde mora. Ele disse que só vai se pronunciar sobre o resultado ao fim da sessão. Maju. Obrigada, Pedro, pelas informações. Do Rio a gente vem para São Paulo porque a Justiça Eleitoral de São Paulo acolheu denúncia contra o senador José Serra, do PSDB, por suposto recebimento de Caixa 2 na campanha de 2014. A decisão veio menos de 3 horas antes de vencer o prazo para que a investigação contra o senador fosse arquivada. A decisão torna o senador José Serra, do PSDB, réu, porque a Justiça Eleitoral de São Paulo aceitou a denúncia de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 3 empresários também viraram réus. Entre eles, José Seripieri Filho, fundador e acionista da Qualicorp, que, segundo as investigações, repassou ao senador tucano 5 milhões de reais. A denúncia por suposto recebimento de doações eleitorais não contabilizadas na campanha de 2014. Por causa dessa suspeita, em julho, José Serra foi alvo de uma operação da Força Tarefa da Lava Jato na Justiça Eleitoral. Foram feitas buscas em endereços em São Paulo e em Brasília e 4 pessoas foram presas. Em setembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que a investigação fosse para o STF. O ministro entendeu que os fatos alcançavam o mandato do senador, que tem direito a foro privilegiado. A Procuradoria-Geral da República defendeu que a investigação deveria continuar na Justiça Eleitoral. Na quinta-feira da semana passada, o ministro Gilmar Mendes devolveu o inquérito sobre Caixa 2 para a Justiça Eleitoral de São Paulo. O ministro apontou o risco iminente de prescrição para determinar a devolução do processo. É que o crime de Caixa 2 prescreve em 6 anos, quando o acusado tem mais de 70 anos. Caso de José Serra. E ontem à noite, faltando poucas horas para vencer o prazo da investigação contra o senador José Serra, o juiz Marco Antônio Martim Vargas, da primeira zona eleitoral de São Paulo, aceitou a denúncia do Ministério Público Eleitoral. Agora, os acusados têm 10 dias para indicar testemunhas e apresentar defesa por escrito. Os advogados de José Seripieri Filho disseram que o Ministério Público Eleitoral apresentou uma denúncia repleta de ilegalidades e que deve ter vida breve nos tribunais. A gente procurou o PSDB, que disse que quem responde pelo caso é a defesa do senador José Serra. A defesa do senador José Serra tem declarado que o Supremo Tribunal Federal e o próprio Ministério Público Federal reconheceram a nulidade da operação de busca e apreensão que aconteceu no mês de julho e que o inquérito que voltou à Justiça Eleitoral Paulista é vazio e não pode ter outro destino que não seja o arquivo. Ainda segundo a defesa, José Serra acredita no discernimento da justiça e aguarda com serenidade o reconhecimento das demais ilegalidades e das inverdades das acusações. E em Brasília, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral,
aqui deixando claro, liberou para o julgamento no tribunal uma ação que acusa a chapa Bolsonaro-Mourão, vencedora das eleições presidenciais de 2018, de irregularidades em serviços de disparo em massa de mensagens. Essa ação é da coligação formada pelos partidos PDT e também pelo Avante. A Andréa Sadi apurou a movimentação em torno desse julgamento e traz as informações para a gente. Andréa Sadi, boa tarde. Tudo bom, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. É o caso que também está no radar do Palácio do Planalto. Tem essa ação, como você disse, que agora o ministro Salomão, que é ministro do Tribunal Superior Eleitoral e também, Maju, do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, ele é o relator dessa ação e ele liberou para a pauta. O que isso significa? Que está pronto para ser julgado desde que o presidente do TSE, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, ele paute a data, que ele dê uma data para esse processo. Bom, segundo as minhas fontes no TSE, ainda não tem essa previsão de data, tem eleições municipais no meio do caminho, tem um cronograma para votar algumas ações ali no TSE em relação a isso, e depois o ministro Barroso deve então pautar esse julgamento. Qual a expectativa do Palácio, Maju? É que o TSE ele arquive esse processo. O Palácio não está preocupado com essa ação específica, está preocupado com duas outras ações envolvendo o pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Essas duas outras ações, elas ainda também não foram liberadas para a pauta, mas também dizem respeito à cassação do mandato Bolsonaro-Mourão, porque eles estão preocupados, porque pode ter o compartilhamento de dados daquele inquérito de fake news lá do Supremo. Maju. É isso, Andréa Sadi, obrigada pelas informações e até mais. O ministro Cássio Nunes Marques toma posse hoje à tarde no Supremo Tribunal Federal. Ele vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Celso de Mello no mês passado. O novo ministro foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e aprovado pelo Senado no dia 21 de outubro. Nunes Marques era desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. E por causa da pandemia de Covid-19, o acesso ao plenário da Corte será restrito a autoridades como o presidente da República e os presidentes da Câmara e do Senado. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, vai abrir a sessão e, em seguida, Nunes Marques será conduzido ao plenário pelos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. E agora a gente faz uma correção. No começo desta edição, a gente mostrou a operação contra a pirataria digital em 10 estados, né? Na ilustração dessa reportagem, a gente identificou esses estados. Só que o título da ilustração falava em operação da Polícia Federal. Isso que está errado. A operação é feita pelas polícias civis dos estados e coordenada pelo Ministério da Justiça. Está corrigido e a gente pede desculpas à Polícia Federal, aos policiais civis envolvidos nessa operação e a você. E a seguir, as últimas informações ao vivo dos Estados Unidos da eleição presidencial, a PGR pede rapidez ao Supremo para marcar o depoimento do ministro da Educação no inquérito que apura suposto crime de homofobia e a morte aos 95 anos do caricaturista Lan. Até já! Vai, que a criatividade vai vencer. Vai! A Amanda ativou o empreendedorismo, investiu no delivery e deu uma nova cara pro seu negócio. Com receitas familiares, a Amanda trouxe para São Paulo a culinária típica do Acre, onde nasceu. Por conta da pandemia, seu restaurante ficou fechado por mais de 100 dias e ela teve que ativar a criatividade para levar o seu tempero e a sua marca até a casa das pessoas. Além do sabor, Amanda percebeu como a aparência era importante. Afinal, os clientes também comem com os olhos, né? Por isso, ela investiu numa identidade visual diferenciada, inspirada nas cores e padrões da tribo Axaninca do Acre. Ela caprichou nas embalagens e investiu no delivery de pratos, produtos típicos e brindes para os clientes, como uma máscara feita de borracha da Amazônia. Vamos ativar o empreendedorismo e a criatividade. Dicas, informações, inspirações e oportunidades para quem quer empreender. Vai, dá pra fazer. Tá na Globo. Oferecimento Bradesco. Receba, pague e transfira num Pix. Despertar a escuridão tem suas consequências. Eu peguei mamãe. Tem algo assombrando meu filho. Deixa o passado no lugar dele. E ela diz que tá ouvindo. Ouvindo o quê?
lutaram por cada voz e formaram 4 times dos sonhos. Hoje eu dou aula de canto. Dá mesmo. Foi o que você acabou de fazer. Agora que já conhecem as caras por trás das vozes, chega de virar cadeira. É hora de virar de fase. E comecem as batalhas. É voz contra voz, cada uma batalhando pela própria história. E cada técnico pelo próprio time. E tem ainda um musical especial com os 4 técnicos. Hoje, depois de A Força do Querer, o começo de uma nova fase no The Voice Brasil. Quando a atual gestão assumiu, o Estado enfrentava uma grave crise e a Prefeitura estava repleta de dívidas. Ao mesmo tempo, a frota municipal estava sucateada e precisava ser renovada. Desde 2017, 88 novos veículos foram adquiridos. E com a ajuda da tecnologia, reduzimos gastos com combustíveis, mesmo aumentando a frota de veículos. Sou Diogo Balieiro Diniz, sou 25. É 12. Sejamos a diferença na política. Aline Santiago, 2303. Vote certo, Odilon Neto, 2346. Você, sua voz na Câmara. Meu nome é Marcinha, 23321. Uma candidata preparada para representar você. Prevenção e combate ao câncer de mama, doutora Andréia Dias, 2333. Eu sou Solange Conceição, 23612. É 12. Cristal veio cantar no bar de Cassiano e ela já chegou calma. Hoje, Flor do Caribe. Precisamos planejar um crescimento habitacional para a cidade de Resende. Hoje, milhares de famílias moram em barraco de madeira, numa cidade que já foi berço do maior projeto habitacional da América Latina que nós trouxemos. Você do Paraíso, das Barras, do Surubi, prepare-se, porque a gente quer construir agora a cidade da felicidade. Vamos construir um projeto de 3.000 casas dividindo em 3 partes. A gente já sabe fazer, a gente fez, é possível, junto com você. Para encontrar um grande amor, ela apostou na força do destino. Não se pode ter a noite mais incrível da vida com a estreia perfeita e deixar com o acaso, pode? Escrito nas estrelas. Daqui a pouco, na Sessão da Tarde. Nunca jogue uma máscara descartável na rua. Para descartar as máscaras, primeiro coloque num saco plástico ou de papel e só depois no lixo. A tampa da lixeira tem que ficar fechada. As máscaras descartadas não devem ficar expostas ao ar livre. E se tiver que sair de casa, use a máscara o tempo todo. A Procuradoria-Geral da República pediu celeridade ao Supremo Tribunal Federal para marcar o depoimento do ministro da Educação, que é o Milton Ribeiro, na investigação que apura suposto crime de homofobia. Há um mês, a Polícia Federal foi autorizada a colher o depoimento do ministro. Em setembro, a PGR pediu ao Supremo para investigar o ministro com base em uma entrevista dele ao jornal O Estado de São Paulo. Nessa entrevista, quando ele foi questionado sobre educação sexual na sala de aula, o ministro da Educação disse que era um tema importante para evitar a gravidez precoce, mas que não era necessário discutir questões de gênero nem a homossexualidade, que ele atribuiu a famílias desajustadas. Depois da repercussão dessa declaração, o ministro disse que jamais pretendeu discriminar ou incentivar qualquer forma de discriminação em razão da orientação sexual. A gente está no Novembro Azul, né? Esse mês é o mês em que se reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. As chances de cura passam de 90% se a doença for descoberta na fase inicial. A vida deu uma nova chance ao Sidney depois de uma consulta de rotina. 5 anos atrás, ele descobriu um tumor na próstata. O câncer se instalou silenciosamente. O engenheiro não tinha nenhum sintoma. A doença foi descoberta logo no início. O diagnóstico indicava para uma solução que seria uma cirurgia, e depois dessa cirurgia,
Foram feitos acompanhamentos, primeiro com 1 mês, depois com 3 meses, depois em 6 meses. Agora esse acompanhamento ficou para 1 ano, mais ou menos. Hoje, aos 68 anos, o engenheiro está curado. A minha vida hoje é normal, eu trabalho, eu faço atividade física, faço caminhada aí 1 ou 2 vezes por semana. O câncer de próstata é o tipo de tumor mais comum em homens acima de 50 anos. E o risco aumenta com a idade. As estimativas são de que 1 em cada 6 homens terá a doença ao longo da vida. A boa notícia é que o índice de cura é muito alto se o diagnóstico for precoce, como explica esse médico urologista. A forma assintomática do paciente que tem um tumor de próstata, ainda sem sintomas, que é a grande maioria dos pacientes, a chance de cura é superior a 90%. Então, não saber, não fazer o diagnóstico, simplesmente está te tirando a chance de saber se você simplesmente faria um acompanhamento ou se você teria que fazer esse tratamento. E fazer o tratamento precoce, ele salva vidas. Mas apesar de todos os alertas médicos, existe uma parcela grande de homens que não dá atenção à prevenção. Segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia, 30% dos entrevistados nunca foram ao urologista. É por causa de números como esse que existe a campanha de conscientização Novembro Azul. A recomendação geral é que os homens façam os exames a partir dos 50 anos ou dos 45, se houver casos de câncer de próstata na família. Para que se tenha uma ideia, se meu pai tem câncer de próstata, a chance de eu ter um câncer de próstata é pelo menos 2 vezes. Se eu tenho 3 parentes, isso passa para 10 vezes. Nós não temos uma medida efetiva de evitar que o paciente venha a desenvolver um câncer de próstata. O Sidney não acha que os homens deixam de se cuidar apenas por preconceito com o exame de toque. Tem também o medo do diagnóstico. A pessoa se engana, acha que não saber do problema, ele vai estar livre do problema, o que é mentira, né? Diagnóstico precoce foi o que fez diferença. Foi nascer de novo, né? O caricaturista Lan morreu hoje aos 95 anos em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Lan Franco Aldo nasceu na Itália. Ele ficou internado um pouco mais de 1 mês com pneumonia. Não se tem notícia de alguém que tenha se apaixonado tanto pelos contornos de uma cidade como ele se apaixonou pelas curvas do Rio. Na verdade, senti que a cidade é uma cidade mulher. Eu trabalhava no centro da cidade, morava no Leme e passava todos os dias frente ao Pão de Açúcar. E sempre me inspirou a figura de uma mulher. As mulheres do Rio de Janeiro. O Lan era definitivamente apaixonado por elas. E a paixão era tanta que deu até casamento. Primeiro no papel do desenho, depois de papel passado. Ele era um italiano muito apaixonado pelo Brasil. E eu acho que ele fez tudo dentro da arte dele, tudo para mostrar esse amor. O italiano da Toscana e a passista da Portela, por mais de 60 anos, um casal apaixonado. Que Olivia tem sido a mulher assim ortopédica para mim, entendeu? É a mulher show para mim. Começando que eu sempre levo o cafezinho dela na cama, como bom marido italiano que sou, e um mamãozinho cortadinho à francesa. Lan nasceu na Itália, cresceu no Uruguai e chegou ao Brasil com 27 anos para trabalhar no jornal A Última Hora. Passou também pela redação do Jornal do Brasil. No jornal O Globo, assinou a coluna Cariocaturas. Era um caricaturista inquieto. Com aparência de vagabundo, eu trabalho 24 horas por dia, enquanto estou acordado. Porque eu observo tudo. Todos os movimentos das pessoas, todas as posturas. Lan também costumava aparecer como personagem dos próprios desenhos, sempre muito pequeno diante de mulheres imensas. Meu bom humor, eu não troco de jeito nenhum, deixar de achar que a vida é linda. Para preservar o bom humor, diz que teve que mudar de hábitos. Parou com a política. Em 92, que Olivia falou comigo, me disse, olha, eu conheci você, um homem simpático, agradável, e hoje em dia você é um velho ranheta insuportável. Flamenguista, sambista, caricaturista. O homem que soube como imprimir numa folha em branco o melhor do espírito de uma cidade.
Ele me chamava de Raspa do Tacho, o último amigo dele. Eu fico emocionado de lembrar dele daquele jeitão irônico, único, latino. Agora ele vai se reunir com a turma da pesada do Rio de Janeiro. Aldir Blanc, Albino Pinheiro. Vá com Deus. O caricaturista Alain morreu ontem à noite. Desejo força para Dona Olívia, que viveu mais de 60 anos com ele. A gente volta a falar, então, das eleições americanas. O presidente Donald Trump disse agora há pouco que vai declarar fraude em todos os estados em que Joe Biden foi anunciado vitorioso recentemente e vai contestar os resultados na justiça. Então, a gente vai voltar a falar com a nossa correspondente, a Raquel Krahenbu. E aí, Raquel, tá difícil contar tudo? Dias longos, Maju. O presidente Donald Trump, ele tinha dito aqui, no discurso dele, cantando vitória após a eleição, que ele lutaria até o fim contra o que ele chamou de eleitoral da história dos Estados Unidos, e agora, atrás na apuração, ele vai usando todos os recursos possíveis, mesmo sem um resultado final. Então, nas redes sociais, o presidente disse que vai contestar legalmente a vitória de Joe Biden em todos os estados por causa de fraudes e disse que eles vencerão a eleição. O Twitter marcou essa publicação como informação enganosa. Foi a 7ª publicação do presidente escondida pela rede social por causa disso, desde o dia da eleição. Há pouco também a campanha anunciou que vai pedir a suspensão da contagem dos votos em Nevada. Portanto, agora a campanha já avançou processos judiciais em 4 estados para parar a contagem de votos. Na Pensilvânia, um desses estados, há pouco as cidades de Pittsburgh e também da Filadélfia disseram que vão interromper temporariamente a contagem por causa de ordens judiciais. Mas as autoridades desses estados afirmam que não há fraude eleitoral. Então, esse processo deve seguir. Agora, a gente também lembra que a campanha de Donald Trump, Maju, começou a pedir hoje doações para poder avançar esses processos judiciais e, nas palavras dele, preservar a integridade das eleições. Próprios correligionários partidários de Trump, do Partido Republicano, estão incomodados com essas ações, dizendo que não há base legal e que a contagem dos votos precisa continuar. Maju. Valeu, Raquel. Vou falar agora com o correspondente Felipe Santana, que tem as últimas informações sobre Joe Biden e a campanha do candidato democrata. A gente viu que Trump está pedindo doações. Você falou para a gente também que o pessoal do Joe Biden também pediu, né, Felipe? Também pediu, já desde ontem à noite, para pagar os advogados para entrar na justiça nesses estados, Maju. E nesse momento, o Joe Biden acompanha o processo de apuração na casa dele, aqui em Wilmington, Delaware, fica a cerca de 20 minutos de onde a gente está. Ele não tem agenda prevista para hoje, mas agora há pouco a campanha dele fez uma transmissão pela internet que disse que vai esperar, pelo menos até amanhã, para ter clareza dos resultados no estado do Arizona. O que está acontecendo lá no Arizona? Na quarta noite, a agência AP, Associated Press, já declarou que Joe Biden venceu por lá mesmo sem todos os votos contados. Como outras agências não confirmaram, agora nesse momento há protestos lá no Arizona de apoiadores do Donald Trump para que só se seja declarado um vencedor quando todos os votos forem contados. Há protestos semelhantes em vários estados em que apoiadores do Donald Trump pedem para que todos os votos sejam contados e só aí seja declarado um vencedor em cada estado. A chefe da campanha do Biden também pediu paciência para os apoiadores, disse que essas tentativas de Donald Trump de judicializar o processo são para distrair e para atrasar o resultado dessa eleição. Então a campanha de Biden vai esperar pelo menos até amanhã para ter clareza dos dados no Arizona. Mas se houver uma festa, Maju, será aqui, embaixo dessa bandeira gigantesca aqui atrás de mim, há um estacionamento onde os apoiadores poderão chegar de carro e na frente há um palco onde o candidato Joe Biden, se for eleito presidente, vai fazer um discurso da vitória e aqui haverá uma espécie de buzinaço respeitando o distanciamento social, Maju. Você vai estar aí para registrar com certeza se houver. Obrigada, viu, Felipe Santana, pelas informações. A gente vai voltar a falar com o nosso correspondente, o Thiago Eltz, que está acompanhando todos os números dessa eleição americana acirrada, essa disputa quente. Existia, né, Thiago, uma expectativa da gente ter o resultado agora à tarde, anunciar aqui no JH, mas por enquanto, nada.
Não, por enquanto a gente tem que segurar, Maju, as informações dessa apuração vão chegando a conta-gotas. As últimas vêm de Nevada, estado decisivo e onde vai melhorando a situação de Joe Biden. Ele tinha 0,5 ponto percentual de vantagem sobre Donald Trump, agora pula para 1 ponto percentual. A vantagem em número de votos subiu de 8 para 11 mil votos. Vamos lembrar aqui que pela projeção da Associated Press, se Biden levar Nevada tem 6 delegados, ele atingiria os 270 delegados que teria, então, Joe Biden eleito. Agora a gente tem essa dificuldade da apuração justamente porque já há uma enxurrada de ações legais. Nesse momento, a apuração na Pensilvânia está suspensa. Um juiz da Pensilvânia determinou que tudo seja parado por lá até que nas zonas eleitorais, nos distritos, eles consigam arrumar o local para que fiscais da campanha de Donald Trump possam chegar próximos das mesas de apuração. Os democratas estão recorrendo na Suprema Corte Estadual, mas por enquanto está tudo parado. E por quê? Nesse momento, Donald Trump tem uma vantagem na Pensilvânia, mas ela está encolhendo bastante. E os votos que estão para chegar são de locais como da Filadélfia, onde Biden lidera com 80% dos votos. Seguindo essa proporção, as projeções mostram que ele pode virar na Filadélfia. E aí, se Biden levar a Filadélfia, ele não precisa, por exemplo, do Arizona. Vamos voltar a lembrar que esse é o cenário da Associated Press, onde o estado do Arizona já está contabilizado no placar de Biden. E aí, então, nesse momento, Biden precisaria de um dos estados que estão indecisos. Donald Trump, por outro lado, para se eleger nesse momento, precisa gabaritar. Ele tem que levar a Pensilvânia, Carolina do Norte, que tende para ele, Geórgia, que está indefinido, e Nevada, onde a liderança de Joe Biden vai aumentando. Maju. Ufa, ufa, gabaritar. Então é isso, Thiago. Obrigada pelas informações. Força aí, porque o dia é longo. Obrigada e até mais. É isso, a gente não teve o resultado. O Jornal Hoje termina por aqui.